Reflexões, observações, falas a partir do Verdugo. Aqui a gente vai fazer uma rápida análise do Verdugo, assim, bem displicente, sem muito peso e rigor teórico, mas mais ressaltando coisas que chamam a atenção e interpretações a partir do que a gente pensa a respeito dessas coisas, tanto no sentido estético quanto no sentido temático e político. Bom, para começar, dá pra gente falar que a Hilda produziu Hilda Hilst, né? O Verdugo é da Hilda Hilst, eu não falei ainda, mas ela produziu sua dramaturgia num período relativamente curto e foi meio que tudo de uma vez. E aí você percebe, assim, no meu caso, li 2 obras dela, A Morte do Patriarca e O Verdugo, você percebe algumas interconexões temáticas. A obra foi escrita durante a ditadura, então dá para perceber a presença dessa discussão na obra dela. E assim, ela aborda o quê? Ela aborda nas 2 obras a relação da sociedade com a transformação social, com a justiça e como o povo se relaciona em relação a essas figuras. No Verdugo, que é a obra específica que a gente está falando, um cara que é o Verdugo. Ser um verdugo é ser um executor, um assassino a mando do Estado. Ele precisa executar um certo homem, mas ele não quer executar esse homem. E claramente a metáfora desse homem é uma metáfora de Jesus Cristo, do Salvador, alguma coisa nesse sentido. O que nos leva a uma reflexão interessante, porque o verdugo não quer executar, mas o Estado quer que execute. Porque é interesse do Estado que esse homem não exista, é um homem subversivo. E dialogou muito com o nosso contexto, porque dialoga ao mesmo tempo, né? A gente teve recentemente, né, a ascensão do bolsonarismo, então dialoga ao mesmo tempo com essa ideia de um falso Messias ou de um Messias real, e como as pessoas, como a massa, ela está muito condicionada a um pensamento, e como é difícil reverter esse pensamento. No caso, na obra, chega um momento em que o Verdugo ele não quer assassinar esse cara. Mas chega um momento em que a massa ela pressiona pelo assassinato, ela quase é convencida de não assassinar, mas aí entra o quê? O dinheiro em jogo. Entra o dinheiro em jogo, e aí todo mundo quer matar o Verdugo, o Verdugo vê o Messias, por conta da pressão estatal, né? Da grana mesmo. Então acho que a obra ela acaba sendo uma obra que, embora seja um drama que tem personagens, esses personagens são muito mais alegorias a sistemas, né? O Messias, por exemplo, é uma alegoria a todo e qualquer Messias que pode ter aparecido, né? A Hilda, inclusive, numa outra obra, ela brinca com isso, do Messias ser Marx, ser o Mao Zedong, né? Que foi um revolucionário, ser Lenin, ser o próprio Jesus Cristo. E aí eu acho que dá para trazer essa chave de leitura para essa obra. Essa figura enigmática, ela representa um símbolo, ela não é uma personagem específica. E os que aparecem representam o Estado, representam a corrupção do Estado, a relativização dessa corrupção, que tem tudo a ver com um ponto de vista marxista. Embora a Hilda não fosse assumidamente uma pessoa marxista ou de esquerda, a obra tem esse viés, né? Porque no marxismo, o Estado está condicionado à proteção da classe burguesa em detrimento do proletariado. Então, essa ideia de justiça, não existe justiça, né? Não existe essa ideia de que vamos cumprir a lei. A lei não se cumpre. A lei tem uma função que é uma propaganda, uma maquiagem, mas na prática a lei não se cumpre, né? E isso é uma coisa, inclusive, que qualquer um pode observar, né? Os ricos, em qualquer circunstância, eles não são presos, né? Existe muita injustiça nesse sentido. E as pessoas pobres sabem disso, né? Isso é muito evidente, político não é preso, né? Essa injustiça, inclusive Bolsonaro se apropriou disso, né? No combate dele contra a corrupção, como se ele fosse fazer essa justiça acontecer. Mas ao fim e ao cabo, na verdade, ele trabalha para desmantelar essa justiça. Então esses agentes do Estado estão sempre cumprindo essa função. E isso está dentro da obra dela. Embora a obra tenha um final um tanto pessimista, porque o Messias é assassinado, e eu não venho com esse spoiler aqui, porque primeiro, né, spoiler de dramaturgia, porra, você não vai nem ler isso, se você já não leu. Ou você já leu ou você não vai ler.
Das duas, uma. Por isso você tá nesse vídeo. Segundo, que spoiler não é importante, entendeu? Não tem importância. Mas o que eu queria concluir com isso, eu esqueci. Eu esqueci totalmente. O que eu tava falando? Ah, tá. Que a obra é pessimista. A obra é pessimista. Mas ela dá um fio de esperança. A obra é pessimista por quê? Esse sujeito, que é uma alegoria de Jesus Cristo, claramente esse sujeito é bom e ele vai ser morto porque ele contradiz alguma coisa do Estado, ele incomoda o Estado. Ele é morto e o verdugo é morto também, né? No meio da confusão, porque o verdugo não gostaria que esse homem fosse morto. Ok. Mas, no entanto, ao fim, ainda existe uma ponta de esperança na obra da Hilda, que é dada pelo filho do verdugo, que foge com os homens coiotes, que é alguma alegoria de pessoas que querem mudar essa sociedade, que estão fora dela e que pretendem fazer alguma mudança. É isso, falamos sobre o verdugo, tá bom, né? Chega de falar, é isso aí, estamos aí cumprindo tabela, fazendo uns vídeos. Siga o nosso canal, se inscreva, faça essas coisas. Se você tem algum interesse em arte e cultura. E se você não é interessado, faça-se. Se obriga a se interessar, porque isso é importante. No site a gente tem resenhas que vão estar mais detalhadas. Aqui eu peguei de cabeça, assim, detalhes. Se você quiser se aprofundar um pouco, veja as resenhas. Tem leituras também. Se você pensar assim, porra, mas comprar o Verdugo, não tô achando PDF grátis na internet, não vou comprar essa porra. A gente fez uma leitura na internet, então você pode ouvir. Dá pra escutar lavando louça, caminhando, correndo, fazendo musculação. Enfim, é isso. Valeu. Tem um vídeo do Brecht que tá bombando, assiste aí.